Olá, você que está aqui no programa Sou Bem Sucedido, nosso encontro semanal, onde a gente sempre traz uma pessoa aqui para contar um pouquinho da sua trajetória e falar qual foi esse trajeto para que ela se tornasse bem sucedida em todas as áreas da sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você está vendo aí esse QR Code na sua tela? É só você pegar o seu celular e escanear, porque você escaneando você tem direito a ter mentoria com Paulo Moraes, comigo, 100% gratuito aqui no Sou Bem Sucedido, tá bom? Isso é um presente da BMC News para você. Então, não perca tempo, já começa o programa fazendo aí, escaneando para que você possa fazer parte. E olha, nós estamos ainda aí nessa parte de Jogos Olímpicos e hoje a gente trouxe aqui um cara fantástico. Você vai saber um pouco sobre Olimpíadas, você vai saber um pouco sobre o investimento, né? Como é que você faz isso com... Bom, você vai ver só o que ele vai trazer pra gente aqui, tá? Hoje estamos aqui trazendo como convidado o Marco Antônio Laporta. Olha, ele vai falar de tudo aquilo que ele é, porque eu vou te falar uma coisa, Marco, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Que bom ter você aqui. Mas você foi vice-presidente do Comitê Olímpico, não é isso? Isso. Entre outras coisas. Fala pra gente um pouquinho aqui para o pessoal saber. Obrigado pelo convite, Júnior. É um prazer estar trabalhando aqui nesse momento de pós-jogos, né? Pós-jogos. Estamos na ressaca aí de pós-jogos. Sim. Então, eu estava no Comitê Olímpico Brasileiro até março, era o vice-presidente, e fui chefe de missão do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, acho que a gente traz um pouquinho de experiência, de boas histórias para contar. Eu acho que a gente, para mostrar para todo mundo como é que funciona os Jogos Olímpicos, a gente estava lá agora há pouco tempo acompanhando lá em Paris. Sim. Então acho que a gente tem... Você voltou agora, recente de lá. Isso, voltei semana passada, acompanhei até quase o final dos Jogos, experiência fantástica lá em Paris. Paris é uma cidade bonita por si mesma e com as instalações olímpicas montadas ficou um espetáculo. Mas como é que você teve contato com o esporte? Porque você teve com o triatlo primeiro, não é isso? Isso. Como é que você teve contato com o esporte? Como é que você chegou até o esporte? Então, eu cheguei no esporte através do Exército. Eu fui militado até 2014, eu sou coronel da reserva do Exército. Pô, que legal! E aí no Exército comecei a ter contato, fiz o curso de Educação Física e aí em 2001, 2002 eu entrei no triatlo. Comecei a trabalhar com triatlo. Inicialmente eu fui atleta anteriormente no Exército, mas comecei a trabalhar como treinador, percebi que não era um atleta muito talentoso, fui logo para virar treinador, né? E aí desde 2002 eu comecei a trabalhar com triatlon, e aí pouco a pouco a gente foi crescendo dentro da modalidade, e em 2007 eu fui o organizador do triatlo nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Legal. E aí a partir de 2008 eu comecei a trabalhar na direção técnica da confederação. Fui para os Jogos Olímpicos de Londres e do Rio como chefe da equipe, levando os atletas do triatlo. E aí fiz toda essa minha carreira no triatlo até 2018. Virei o presidente da confederação, logo em seguida fui eleito na confederação. Em 2018 eu fui eleito no Comitê Olímpico como vice-presidente. E aí em 2020 reeleito para o segundo mandato, que terminou agora em março de 2024. E o que é o triatlo? Muita gente não sabe o que é, né? Às vezes imagina, algumas pessoas sabem e tal, mas o que é o triatlo? O triatlo é uma modalidade que combina 3 modalidades diferentes, que é a natação, então o atleta primeiro nada 1.500 metros, logo em seguida ele sai para o ciclismo, pedala 40 quilômetros, e aí termina com a corrida de 10 quilômetros. Caramba. Eles simbolizam as 3 provas de maior distância nos Jogos Olímpicos. Então, a natação, a maior prova que você tem em piscina é 1.500 metros. No ciclismo, a maior prova que você tem em estrada é 40 quilômetros. E na corrida, a maior prova que você tem em estádio é 10 quilômetros. E como é que foi essa paixão pelo triatlo lá no Exército? Foi uma história meio de Forrest Gump, digamos assim, né? Eu já tinha tido um contato pequeno com o triatlo no início da minha carreira. E aí se criou dentro do Exército o Campeonato Brasileiro de Triatlon das Forças Armadas. E eu, naquele momento, eu estava na Escola de Educação Física do Exército, no Rio, e eu dava aula de planejamento de treinamento, de métodos de treinamento, e não treinava nenhuma equipe. E isso me incomodava um pouquinho. E aí, quando apareceu o Campeonato Brasileiro de Triatlo, e não tinha treinador, eu fui voluntário. Falei, olha, eu quero treinar essa equipe. Que legal. E aí foi o meu início do triatlo. Aí comecei a trabalhar, começou a ganhar os campeonatos das Forças Armadas, e aí, a partir daí, eu comecei a entrar no sistema da confederação. E aí comecei... Em 2007, trabalhar com atleta de alto rendimento, tive oportunidade de treinar alguns atletas que foram olímpicos, inclusive a Vitória Lopes, que competiu agora em Paris, ela começou comigo no triatlo. Então a gente foi trabalhando e o triatlo é uma modalidade fantástica. Batemos na trave agora em Paris, a gente estava com a esperança de ter a primeira medalha da história. Não fizemos o melhor resultado da história, que foi o 8º lugar. E o nosso garoto, o Miguel, estava muito bem... que a prova ela se desenrola a corrida são 4 voltas, né? De 2.500 metros. Na última volta ele abriu junto com o francês que estava na medalha de bronze. E ele tem um final de prova muito forte. Então a gente falou assim, a gente vai disputar essa medalha. E aí, depois de 1 quilômetro, ele não se sentiu bem, quebrou
e aí acabou chegando em 10º e aí não conseguiu, mas ficou perto ali, chegou a Você acreditar. imaginava, porque eu fico pensando aqui, né? Você entrou no exército para fazer uma carreira, né, militar, e de repente o esporte foi chegando, foi entrando, e hoje você é um dos grandes responsáveis pelos nossos atletas estarem indo para as Olimpíadas. Se você perguntasse lá atrás, em 1992, quando eu me formei em educação física, com certeza não passava pela minha cabeça. Mas eu acho que é isso, né, Júnior? Você se prepara para as oportunidades. Então, eu sempre estudei muito, fiz pós-graduação em treinamento esportivo, sempre estava me enfiando nas coisas, querendo saber, aprender. Quando as oportunidades surgiram, eu estava pronto. Então, ali foi importante você se preparar, fazer os cursos, estudar, ter as relações, fazer o seu network, porque quando a oportunidade aparecer, você vai pegar. Eu acho que esse é o mal das pessoas, né? Elas querem oportunidade sem estar prontas. Não, ainda, né? Você tem que se preparar. Estudei muito para chegar onde eu cheguei e não tenha dúvida que a gente tem que estar sempre pronto para essas oportunidades. E alguém te inspirou, assim, aí para esse caminho do esporte ou não? Assim, do esporte especificamente, eu sempre desde pequeno fui muito apaixonado por esporte, né? Meus primos brincam que quando a gente tinha lá meus 14, 15 anos, eu organizava Olimpíadas entre os primos. Olha só. Eu nem imaginava. Era profético, né? Isso. Então, assim, mas meu pai sempre me levou muito a esporte. Meu pai sempre praticou muito esporte, jogou basquete, jogou futebol. Então, ele sempre me colocou muito vivendo o esporte, né? Eu fiz judô, fiz natação. Então, desde pequeno, meu pai me colocou no meio dos esportes. Então, ele, assim, é minha referência como pai, né? Como pessoa. E ele me inspirou aí me incentivou aí para essa área de educação física. Entendi. E lá no Exército, né, a gente sabe que a disciplina ela faz parte lá. Eu quero até mandar um abraço pro pessoal da Aeronáutica lá do Rio de Janeiro, sempre tenho oportunidade de estar palestrando lá. Quero mandar um abraço aí pro Coronel Holanda, né? Uma alegria estar sempre aí com vocês aí, né? Mas a disciplina é algo importante pro esporte, né? Isso foi determinante também para todo esse sucesso? Foi assim, eu Júnior, quando eu entrei na Academia Militar, lá em 1988, eu já sabia o que eu queria. Ali eu entrei e falei assim, eu vou seguir a educação física no Exército. Eu já sabia, já tinha isso na minha cabeça. Então eu planejei minha carreira para isso, né? E aí, pouco a pouco, quando eu fiz o curso de educação física na escola, na ESEFEX, lá no Rio, eu fui já direcionando para isso. E aí, essas características, disciplina, o respeito à hierarquia, quando você chega com os atletas, para treinar os atletas, isso ajuda muito. Porque os atletas, por mais que eles, às vezes, alguns reajam, né? Mas eles entendem o quanto que a hierarquia e a disciplina é importante para você ter uma equipe, montar um time, para você treinar. Então, eu sempre trabalhava muito isso com os atletas, né? Respeitar os horários, respeitar as regras, respeitar a hierarquia, respeitar o treinador. Então, essa bagagem que eu trouxe do Exército foi importante e continuo levando na gestão. Como gestor, no Comitê Olímpico, como vice-presidente. Quando eu fui chefe de missão em Tóquio, isso me ajudou muito, porque é uma missão muito extremamente complexa. Você imagina, Júnior, você levar mais de 500 pessoas para o outro lado do mundo, né? Sim. Nós estamos no Brasil, para o Japão, e aí no meio de uma pandemia. Entendeu? E sem você poder... você não podendo nenhum atleta ser infectado. Se o atleta fosse infectado pelo vírus, estava fora dos jogos. Nossa, cara, que missão é essa, então, hein? assim, a gente chama de missão impossível, a gente brincava entre a gente. Essa missão é impossível. Então, para organizar isso, cara, você tem que escolher os melhores homens, você tem que respeitar a hierarquia, ter a disciplina para organizar, fazer o planejamento muito bem feito. Isso toda a equipe fez. Então, o Comitê Olímpico lá, quando trabalhou essa missão, a gente sempre brincou que nós batemos o recorde de medalhas em Tóquio. Mas a nossa medalha mais importante foi a medalha invisível, foram 0 casos de Covid. Zero casos? 0 casos, nenhum caso na delegação inteira. E nós chegamos lá, sendo olhados assim, meio atravessado, né? Porque o Brasil não estava com a pandemia muito controlada naquela época. Sim. E aí o pessoal olhou atravessado, esses brasileiros vão trazer o vírus para cá? Nenhum. De poucos países que não teve nenhum caso. E como é que é a função da pessoa da missão, o responsável da missão? O que ele organiza? Como é que é feito? O chefe da missão é responsável por todo o planejamento da missão, tá? E pela execução da missão. Então, obviamente, você tem uma equipe gigante, extremamente competente por trás, então você tem que dar o direcionamento. São 500 atletas e quantas pessoas no back-office ali? São 300, em Tóquio foram 300 atletas. 300 atletas. E aí você tem mais ou menos 200 e poucas pessoas por trás. Caramba! Que aí você envolve treinador, fisioterapeuta, parte médica, toda a equipe disciplinar, psicólogo e os staffs, né, que
o pessoal de transporte, o pessoal de logística, o pessoal da operação de uniformes, o pessoal de vila que organiza tudo. Então, é uma missão muito, muito difícil de você fazer, sim, porque é um número enorme de pessoas para você coordenar. E aí, realmente, você tem que ter áreas que funcionam, tem que ter pessoas, líderes de áreas que sejam competentes e funcionem. E para Tóquio tem um agravante, porque Tóquio são 12 horas de fuso. Sim. Então, não dá para chegar 5 dias antes. Então, você tinha que chegar pelo menos 15 dias antes. Sim. Nós tivemos que montar 9 bases dentro do Japão para receber os atletas, para ficarem treinando no Japão, se adaptarem ao clima, se adaptarem ao fuso horário. E tivemos nessas bases de fazer comida brasileira. Então, eram 9 bases de comida brasileira e ainda proteger o atleta do Covid. Nossa. Não, e assim, você tem que levar o país junto com o atleta, né? É isso. Você tem que levar o Brasil junto. Exatamente. Então, é uma operação extremamente complexa, mas a equipe desempenhou com muita capacidade. Você tem sempre percalço, e o chefe de missão tem que estar sempre atento a isso, né? E eu até brincava assim, porque o pessoal, onde o Brasil ganhava medalha, você estava, você é pé quente. Não sou pé quente. Eu estava onde podia estar problema. Sim. Eu tinha que estar onde o Brasil tinha chance de medalha. Porque ali, que se tivesse algum problema, eu, como chefe de missão, tinha que intervir. Um recurso, alguma coisa. Mas, Marco, eu fico imaginando, né? Por exemplo, você tem que levar, se tem que ser uma corrida com. Se é algo com cavalo, você tem que levar o cavalo. Se é o barco, você tem que levar. Cara, não é tão simples quanto as pessoas acham. Você falou do cavalo, Gil. O cavalo é extremamente difícil. Porque agora em Paris foi até mais fácil, porque nossos cavalos ficam na Europa. Ah, tá. Então as pessoas às vezes não sabem, mas o cavalo ele tem um proprietário e o cavaleiro monta. Entendi. Não é do cavaleiro. Então às vezes você tem que montar toda uma logística em Tóquio para levar esses cavalos para o Japão, é extremamente complicado. Você tem que levar o tratador, o proprietário às vezes quer ir, entendeu? E o domador e por aí vai. Então você tem que ter toda essa estrutura para montar, tem que chegar antes para cumprir quarentena. Então o cavalo não chega no dia, e o cavalo é um atleta. Ele é tratado como um atleta, e ele é um atleta. Então você tem que tomar todos os cuidados. E aí tem os barcos também, sim, da canoagem, do remo. Então é uma gama de material que você precisa levar. E mais, a gente às vezes não, a gente quando vai para essas missões, a gente monta as bases de apoio. Nessas bases de apoio, por exemplo, as pessoas às vezes não sabem, o sucesso do vôlei. Nós somos uma potência no vôlei, né? Sim. Medalha de bronze agora no vôlei de quadra feminino e medalha de ouro no vôlei de praia. E nós temos 2 melhores treinadores do mundo, que é o Bernardinho e o Zé Roberto. Né? Eles sempre pedem que nós tenhamos base exclusiva para treinamento deles. Então a gente tem que levar o piso que vai usar no jogo, a gente tem que levar e montar uma quadra para eles poderem treinar antes. Por que eles precisam de uma quadra para eles treinarem? Para eles não estiverem concorrendo com os horários de treinamento oficiais. Eles têm exclusividade, uma quadra só para eles treinarem o dia inteiro. E mais, não poderem ser vistos por outros adversários. Nossa, cara. Então até isso você monta. Sala de musculação, você leva aparelhos de musculação para ter uma sala exclusiva para o time Brasil. Caramba. Então tudo isso a gente monta. Por que isso? Poxa, é frescura? Não é frescura. Barcelona, 92. 46 ou 43 países ganharam medalhas. Em Paris foram 93. É mais que o dobro. Então a concorrência é muito grande. Então você ganha a medalha no detalhe. Então você não pode deixar faltar nada. Então você tem que estar sempre procurando melhorar cada detalhe de apoio ao atleta. Não dar conforto, nada disso. É você dar estrutura para o atleta poder desempenhar o melhor dele. Até porque não tem, o atleta sofre também. Porque ele quanto tempo, por umas Olimpíadas, ele fica longe de casa, longe da família. E você dá uma estrutura, porque querendo ou não, uma estrutura mínima para que ele possa estar bem naquele momento para trazer a medalha. Você pega a entrevista do Calderano no final dos Jogos de Paris agora, o Hugo, pela primeira vez, isso a gente tem que bater palmas em pé. Você tem um brasileiro no meio daqueles chineses todos brigando por uma medalha no tênis de mesa que ninguém imaginava que poder acontecer. Sim. Então o Calderano foi 4º nos Jogos Olímpicos, mas ele tem um mérito enorme, isso é um baita resultado. É o melhor resultado do latino-americano de todos os tempos em jogos. Nunca chegou perto dos chineses. Então assim, o Calderano deu uma entrevista muito significativa. Ele falou assim, puxa, nos meus últimos 10 anos eu vivo tênis de mesa 24 horas por dia. Eu abri mão da minha vida por causa do tênis de mesa. E eu não vou desistir, daqui a 4 anos eu estou de novo. Entendeu? Então é isso. Então o atleta, ele passa por um sacrifício muito grande. E o nosso papel é dar essa retaguarda para ele. É deixar que ele tenha o melhor apoio possível para que ele possa fazer o trabalho dele. E até aqueles que são possíveis, aquele que é possível, você ter a família perto também. Sem dúvida. Porque isso
ajuda emocionalmente, com a segurança, né? Eu acho que se eu fosse atleta, eu me sentiria muito mais seguro com a minha família do meu lado. E Paris facilitou isso, Júnior, porque a gente tem, quando a gente tem a base lá, foi criada uma base em Saint-Ouen, que ficava a 900 metros da vila, que o atleta saía da vila caminhava 10 minutos. Então ali você tem um local, que é o Family Friends, que você pode receber os seus familiares, pode receber seus amigos. Então o atleta sai um pouquinho da vila, vai ali, conversa com o pai, com a mãe, com o namorado, com o marido, com a esposa. Então dá aquela... Relaxa, né? Isso é fundamental. Em Tóquio não teve, porque a pandemia fechou, não podia ir ninguém. Sim. Então foi muito mais difícil você controlar isso, a ausência, e aí é rede social, é ficar ligando. Então é mais difícil. Paris facilitou isso. É fundamental esse apoio da família ter ali. É a parte da saúde mental, né? Sim. Você tem que ter. E você teve que montar um time fantástico para cuidar, né? Fazer essa gestão de tudo isso. Em quantas modalidades a gente foi? Quantas modalidades? Agora em Paris só não foi o golfe, o breaking, o hóquei. Eu acho que só os três. Então estamos falando aí de 31 modalidades. Esgrimas fomos ou não? Fomos na esgrima. A Nathalie era uma das favoritas. Infelizmente ela foi diagnosticada com câncer um pouquinho antes, competiu mesmo assim. Caramba. E passou mal na competição, mas foi uma pena. Mas tivemos esgrima, tivemos representantes de rugby, handball, badminton, tiro com arco, tênis de mesa e por aí vai. O Brasil muito presente. De todas as Olimpíadas que você participou, qual foi o jogo que você falou assim, esse é o infarto? Rapaz. De todos qual que você falou assim, nossa, esse daí eu quase infartei? Rapaz, eu acho que foi... Jogo para mim foi a final olímpica do futebol em Tóquio. Que nós ganhamos com o gol na prorrogação do Michael, fomos medalha de ouro, né? Sim. Fomos bicampeão olímpico. E de esporte individual foi a medalha de ouro do Herbert no boxe. Você sabe que o boxe, não vou lembrar exatamente, não tinha um nocaute no boxe desde, se eu não me engano, a Olimpíada de Los Angeles, de 84. Nunca mais tinha tido nocaute. E o Herbert tinha perdido os 2 primeiros rounds. Sim. Ele só tinha uma solução para ganhar a luta e ganhar a medalha de ouro. Era dar um nocaute. Caramba. E eu me lembro que eu estava na mesma hora, estava tendo a semifinal do vôlei feminino, eu acho. E eu estava olhando o celular, o vôlei feminino, e assistindo a luta debaixo do ringue, né? E foi o tempo que eu olhei para olhar o jogo. Quando eu olhei, eu vi o ucraniano caído no chão. Falei, gente, o que houve? Nocaute. Deu medalha de ouro. Falei, cara, aí a gente já pulando todo mundo, se abraçando. Que legal. Então foi os 2 momentos assim que eu lembro com muita emoção, né? Muito, muito bacana. E querendo ou não, o atleta ele precisa de investimento, né? Então, assim, a gente vê aí muitos países, a gente vê a China, a gente vê os Estados Unidos falando, por que eles ganham tanta medalha, né? Chegam esses questionamentos até você? O povo te pergunta nas redes sociais? Chega. E é importante as pessoas entenderem, Júnior. Existe um estudo muito bacana, se chama SPLIS 2.0. É um estudo feito na Bélgica, que eles estudaram o que leva esses países do top 10 a serem considerados potências olímpicas, né? Eles elencaram 9 fatores de sucesso, né? Investimento na base, centros de treinamento, políticas públicas voltadas para o esporte, equipe profissional, equipe disciplinar, por aí vai. O fator número 1 é simplesmente é recurso investido no esporte. Então, quanto mais você investe no esporte, mais resultado você vai ter. E aí o caso do Brasil é muito claro. Em todos esses países que estão à nossa frente no quadro de medalhas, se você pegar a renda per capita, o investimento no esporte é maior que o do Brasil. Sim. Entendeu? E aí você pega o Brasil, se nós lembrarmos um pouquinho ali as Olimpíadas de Barcelona, Los Angeles, Seul, 84, 88, 92, Atlanta, até Sydney. As medalhas elas não eram tão fáceis de se ganhar, fáceis, digamos assim, elas não pingavam tanto, não chegava a 20 como fizemos agora em Paris, 21 em Tóquio, 17, 19 no Rio, 17 eram 10, 9, 8. E por que mudou? Porque aumentou o investimento. Olha só. Então não tem fórmula de bolo. Então quando se criou a lei das loterias lá em 2002 e ela começou efetivamente a ter essa utilidade a partir de longe, que aí você começa até investir o dinheiro, dar fruto no atleta, isso leva um processo. Sim. Não dá pra você botar o dinheiro agora, daqui a 2 anos vai vir um resultado. Não vai. Isso é no mínimo 8 a 10 anos, entendeu? Então em Londres começou. Então hoje o Brasil ele tem um investimento no alto rendimento muito bom, entendeu? Mas nós estamos batendo no teto. Então esse é o retrato do Brasil hoje. 17 medalhas, 20 medalhas. Se der muito certo, vai dar 25, 26 medalhas. Se der muito errado, vai dar 15. Então, não sai desse
processo ali. Vai variar a medalha de ouro. E aí, o que você precisa? É cada vez mais pegar esse recurso que você tem e usar ele de maneira inteligente. Entendi. Entendeu? Então é isso que você precisa, já que a gente não tem perspectiva de aumentar, que o Comitê Olímpico fez um bom trabalho nesse último ciclo na parte privada, aumentamos a parte de recursos privados para depender cada vez menos do recurso da loteria, mas mesmo assim ainda é aquém desse grupo de países que está no top 10. Então, se não aumentar aqui o investimento privado no esporte, a gente vai continuar, a gente vai ter nesse teto. Vai ter que fazer ali aquilo que a gente está falando antes, do detalhe para tentar buscar a medalha e subir ali. E aí você tem que ter uma continuidade de trabalho, que o esporte é assim. Não adianta você ficar a cada ciclo. Eu vi algumas críticas agora, pessoal, digamos só 3 medalhas de ouro, entendeu? Pô, em Tóquio se ganhou 7, porque talvez entre Tóquio e Paris tenham se feito mudanças que não eram necessárias. Sim. E aí você acaba tendo um decréscimo. E cada modalidade tem uma necessidade específica também, né? Sim. Então não dá para você fazer uma receita para todo mundo. Então aqui precisa de tal investimento, esse precisa de tal investimento. E não é barato tudo isso, né? E aí você tem que ser inteligente também. Sim. Você pega esses países que estão no top 10, a maior parte deles não investe no esporte coletivo. Por quê? Porque o esporte coletivo, você tem um investimento muito alto para te dar uma medalha. Certo? Você joga o basquete, você ganha uma medalha. Sim. Entendeu? Aí se você pegar, vamos supor o futebol. O futebol tem 20 medalhas. Desculpa, uma medalha. Mas você leva 20 jogadores. Imagina se você pega, em vez de levar 20 jogadores de futebol, você levar 20 nadadores. Você tem 20 chances de medalhas. Exato. Então, alguns países, se você pegar o quadro de medalhas aí desses principais países, a maior parte é esporte individual. Você pega a Coreia, o Japão, foram 8 medalhas só no wrestling. Entendeu? 8 medalhas de ouro. Então, deixa eu te perguntar, a chance do atleta, do coletivo, ele ter patrocínio, porque ele tem os clubes também, é muito maior do que o atleta do individual, né? Então, por exemplo, o cara eu vi aquele cara aqui do tiro lá do... Tiro com arco? Não, oh meu Deus, fugiu na minha cabeça, que o cara tava sem nenhum equipamento lá, ele tava com a arma lá. O Felipe Chateaubriand? Eu acho. Do tiro. Do tiro esportivo. Lá, né? Ele é muito mais difícil ele ter um patrocinador do que um atleta, por exemplo, do futebol, Sim, do basquete. Porque o clube traz isso, né? O clube traz. O clube traz essa segurança pro atleta. O pensamento tá certo aqui. Tá certo. Então. É porque assim, hoje Júnior, o atleta ele tem diferentes fontes de recursos que ele faz a manutenção dele. Sim. Então você tem o Bolsa Atleta do governo, que é um programa muito bom, que ajuda bastante os atletas. Você tem o Comitê Olímpico, que dá a bolsa para os atletas de maior destaque. Você tem as confederações, que também pagam salário para os atletas da seleção. Você tem as Forças Armadas, que hoje tem um programa de alto rendimento, que também muitos atletas são militares. E você tem os clubes. Só que os clubes não atendem a todas as modalidades. Exatamente. É aquilo que você falou, é a especificidade. Você não tem atletas de skate no clube. Você não tem atletas de badminton no clube, de tiro com arco, são poucos, e não tem uma visibilidade. Sim. Então essas modalidades têm um pouquinho mais de dificuldade, tá? Eles precisam ser... Aí que o Comitê Olímpico entra, tenta ajudar, dar mais apoio para esses atletas. Você pega, por exemplo, a fadinha, né? Hoje ela tá aí estourada aí, e assim, talvez ela não tenha tanta dificuldade de conseguir patrocínio. Não, hoje não tem, com ela certeza. Não tem, mas quantas meninas que podem começar no skate, que estão começando e não estão recebendo o seu investimento? Esse é o ponto, Júnior. Tô errado? Não, você tá certo. Esse é o ponto, porque é muito fácil de falar do atleta que já chegou e já está com o seu patrocínio perfeito. Mas ele, para chegar lá, ele começou do nada. Então ele teve que passar por barreiras ali financeiras que ele conseguiu superar. Então quantos não passaram? Aí ele depende da sorte e não do investimento. Exato. Né? E aí vem um ponto que as pessoas... Eu já vi alguns comentários, estão certos e estão errados. Quando a gente teve o chamado Cometa do Esporte, né, que foi esse boom de eventos que nós tivemos, Jogos Pan-Americanos em 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011, Copa do Mundo em 2014, Jogos Olímpicos em 2016, as empresas vieram, as estatais, todo mundo. Então o investimento no esporte foi maciço. Aí o que aconteceu? Sobrou dinheiro para se investir na base. Então se investiu na base. E aí o que aconteceu? No Rio, não deu tempo de fazer um grande resultado. Esse resultado veio em Tóquio. Entendi. Então, aí o que aconteceu? Acabou o Rio, esse investimento secou. As empresas saíram, já acabou, passou esse ciclo, já foi Olimpíada do Rio, saíram. Ficou só a lei das loterias, o que era antes. E aí a tendência é cair. Por quê? Porque a gente não consegue ter o recurso para trabalhar a base. Então, começou a cair agora. Aí sempre falava assim, olha, o limite longo é Paris. Então, Paris já foi a 20 medalhas em vez das 21 de Tóquio. Então,
a gente está muito preocupado em relação a Los Angeles. Sim. Porque a renovação ela não teve o mesmo gás que teve para 2016. Entendi. O recurso é menor. E a gente volta à questão do investimento. Quanto mais investimento, mais resultado. Então, hoje, a maior preocupação que a gente tem é buscar mais investimento para o desenvolvimento do atleta. Sim, porque o atleta precisa comer, o atleta precisa manter sua família, né? E às vezes tem atletas que foram para as Olimpíadas e que tem essa dupla jornada. Eu ia falar isso agora, você tocou no ponto. Quando o atleta chega ali na idade de 16, 17 anos, que é a idade da decisão, né? O que eu vou fazer da minha vida? Entendeu? Ele começa a ter a pressão da família. Sim. Você fala assim, olha, eu não vou te bancar mais. Você tem que trabalhar, você tem que trazer dinheiro para casa. Particularmente aqueles que são mais carentes. Entendeu? Ele tem que estudar, você vai continuar treinando ou não vai estudar? O que você vai fazer da vida? Então ele chega na fase de opção. Se ele não tem uma segurança financeira para seguir no esporte, ele vai abandonar o esporte. Entendeu? Então esse é um momento decisivo. Hoje, se você me perguntar, os atletas que chegam em Paris, atletas olímpicos, esses não têm outro trabalho. Eles conseguem ser atletas profissionais. Olha, Marcos, você falou isso, sabe que eu lembrei? Eu tenho um paciente, eu não posso dizer o nome dele aqui, claro. Mas o menino é fera no tênis. O menino sempre foi fera. Eu cheguei a ver alguns vídeos dele novo. O menino, assim, tudo que era torneio local, onde o menino ganhando tudo, primeiro assim e tal. Aí chegou um certo momento que o pai falou pra ele assim, ele viu que chegou a viajar pra fora, alguns lugares, falou, olha, se você não ganhar esse torneio aqui, chega, não vou te bancar mais e você tem que ir trabalhar. É isso. Cara, e ele perdeu aquele torneio e talvez a gente tenha perdido um grande cara. Exato. E o Brasil é muito grande, né? Quantos não tem pelo Brasil afora aí? E aí, às vezes, as pessoas fazem uma comparação injusta. Poxa, você pega lá, o Azerbaijão ficou na frente do Brasil nesses Jogos Olímpicos. O Brasil é um país pequeno, com investimento ativamente numa modalidade específica. Sim. Entendeu? Então eles acabam ganhando mais medalha de ouro que o Brasil, porque infelizmente o Brasil só teve 3 nesses jogos, então a gente acabou sendo ultrapassado por eles. Não aconteceu em Tóquio, que a gente ganhou 7. Entendeu? Então às vezes é o investimento de um país numa modalidade. Aí você pega o Azerbaijão, não tem mais em nenhuma outra modalidade. Sim. É só no wrestling. Então ali eles ganham medalhas suficientes para ficar na posição no quadro de medalhas. Sim. Aí você imagina se a gente chega no Brasil hoje, atenção, parou, eu vou investir só na natação. Não dou mais dinheiro para nenhum esporte. Você não sobrevive. Gente, olha só. O papo tá bom aqui, tem muita coisa para a gente falar. Preste atenção que, olha, tem muita novidade aqui que você vai ficar sabendo. Já pro rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje o tema aqui é Olimpíadas. Estamos falando de esporte e com o mestre, né? O Marco aqui. Marco, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você é fera no esporte e tem trazido pra gente aqui muitos conhecimentos que as pessoas não têm sobre as Olimpíadas, né? Mas teve alguma Olimpíadas que você saiu triste demais, assim? Alguma que você fala assim, essa eu voltei muito triste ou não? Teve. 2016 pra mim foi muito, muito impactante. Porque 2016... A gente estava no triatlo e a gente pegou o triatlo ali em 2008, Júnior, terra arrasada. Por quê? Porque o Brasil ele foi uma potência, teve uma geração fantástica antes do triatlo virar esporte olímpico. Sim. Aí, o triatlo virou esporte olímpico em 2000, foi a primeira participação do triatlo em Jogos Olímpicos, né? E aí foi a melhor ali, nós fizemos um 11º, já era uma geração muito boa, que poderia ter disputado a medalha. E aí, a partir dali, essa geração ela foi envelhecendo e não se fez uma renovação. Entendi. Então, os resultados foram cada vez caindo mais. Então, chegou um ponto em 2008 que nós fomos para os Jogos Olímpicos com apenas 3 atletas e não passamos da 28ª posição. Então, estava muito ruim. E aí, a gente resolveu reformular o trabalho na confederação. Nós fomos buscar um treinador estrangeiro, bem nos ensinar a fazer. Que era um treinador português, tinha sido medalhista de prata com Portugal nos Jogos Olímpicos de Pequim e trouxemos eles para trabalhar com o Brasil. E nós fizemos um projeto que nós selecionamos atletas do Brasil inteiro, selecionamos 8 e levamos para treinar e morar na Europa. Pagando tudo, tinha tudo, Júnior. Médico, recebia um salário, fisioterapeuta, local de treinamento, a gente pagava o treinador, ficavam competindo na Europa. E desses 8... dentro de um processo natural de seleção, só sobrou uma menina. Os outros, pouco a pouco, foram abandonando porque ou não mostraram nível técnico para seguir em frente, ou eles mesmos desistiram porque não aguentaram, porque era realmente uma pressão
ficar o tempo inteiro na Europa, longe da família. E só essa menina, que foi a Pamela Oliveira, ela conseguiu. Então ela foi para Londres, fez uma boa prova em Londres, mas não era a Olimpíada dela, ela estava sendo preparada para o Rio. E essa menina, ela abriu mão de tudo da vida dela, Júnior, tudo. Ela abriu, ela assim, se algum namorado quisesse intervir no treinamento dela, ela terminava o namoro. Entendeu? Focada, trabalhou muito, papapá. E no dia, ela vinha fazendo bons resultados no circuito. A gente não acreditava numa medalha, não era, ela não mostrava, tinha meninas muito mais fortes que elas. A gente acreditava no bom resultado, no top 10, que seria, para o Brasil, seria já um primeiro passo fantástico para ela. E ela, naquele dia, ela foi muito mal. Ela fez a pior prova dela no circuito nos últimos 3 anos. Ela sabe disso, entendeu? E foi muito significativo assim, porque a prova do triatlo foi no sábado e os Jogos Olímpicos do Rio terminou em domingo. Sim. Então, no dia seguinte, fui eu e ela para a cerimônia de encerramento, só eu e ela. E aí, a gente entrou no ônibus, a gente foi da Barra da Tijuca até o Maracanã, sentado um lado do outro em silêncio. Entendeu? Nossa. Tava assim, o sentimento de... assim, eu muito chateado por ela, assim, cara, essa menina deu a vida dela por isso. Entendeu? E a gente não conseguiu fazer com que ela performasse. Entendeu? E aí foi muito ruim, papapá. Depois, na volta, da volta da cerimônia, a gente voltou conversando, depois, e logo em seguida ela acabou abandonando o triatlo olímpico e migrando para o Ironman, para distâncias maiores, entendeu? Mas para mim foi 2016, foi assim que a gente a edição mais triste para mim, apesar de ter sido no Rio, tudo, e por ser isso, né? Por ser no Rio, a gente queria fazer um grande resultado ali em Copacabana, para o pessoal do Brasil vibrar, ver ela chegar bem, e eu me lembro que ela cruzou a linha de chegada em 44º lugar, chorando aos prantos, entendeu? E aquilo ali para mim cortou o coração. Acho que todo brasileiro ele tem expectativa que todos vão ganhar medalha ouro, né? Mas pelo que eu estou entendendo, se eu não entendi errado, é todo um projeto de médio a longo prazo, né? Então, às vezes, olha, essa aqui a gente vai ter medalha, essa aqui a gente está preparando para uma outra Olimpíadas, e tem que ter essa gestão a longo prazo, é isso mesmo? Sim. E mais que isso, Júnior, às vezes a gente olha o resultado friamente e vê assim, poxa, o Brasil levou, acho que para Paris foram 276 atletas, né? Poxa, tivemos 20 medalhas, né? Então 256 não performaram, digamos assim, né? Mas dentro desses 256 você pode ter certeza que tem atletas que vão chegar em Los Angeles fortes. Então eles precisam ter essa primeira experiência olímpica para chegar lá na frente. Você pega o Caio Bonfim, que foi medalhista na marcha agora, né? Pela primeira vez a marcha atlética ganhou uma medalha. É a 4ª Olimpíada dele. Então ele passou por 3 sem resultado, entendeu? Sim. Ele perseverou, continuou praticando, e a gente acreditando, apostando, e a medalha veio. Sim. Então assim, às vezes a gente leva o atleta, pô, esse cara vai fazer o que aí? Pô, não pegou nem final. Ele está sendo preparado para o futuro. Então a gente sempre... E quando você pensa nos jogos, por exemplo, você já tem um calendário até 2032. 2032 é Brisbane, 2028 é Los Angeles. Já tem equipe do COB indo a Brisbane para verificar local de treinamento, preparar toda a missão. Para Los Angeles, já está bem adiantado, porque Los Angeles é próximo. Então já tem bases vistas para a gente montar toda a estrutura para o atleta, base de treinamento nos Estados Unidos para receber a delegação. Então a gente já começa a montar, quando a cidade é anunciada, opa, vamos começar a trabalhar. E o que você está falando, né? Por exemplo, olha, a pessoa alcançou o 15º lugar, depois ela chegou no nono lugar e assim vai crescendo. Mas se tivesse o investimento correto, o tempo da medalha encurtaria muito, né? Sim, com certeza. E aí exatamente você falou certo, é o investimento certo. As pessoas perguntaram assim, teve investimento? Claro que teve investimento, mas talvez o investimento não tenha sido certeiro, né? E aí aquela história que eu te falei no primeiro bloco, você bateu no teto, entendeu? Você precisa, poxa, não vou conseguir mais aumentar o meu recurso, então eu tenho que usar esse meu recurso de forma inteligente. Não dá para gastar em algo que eu não sei que não vai dar solução. Então eu tenho que entender aonde que eu vou focar o meu investimento para melhorar a posição. E entender, a pergunta que eu sempre faço assim, o que o Comitê Olímpico ele quer? O Comitê Olímpico ele quer ser um top 10 no quadro de medalhas, ele quer aumentar o número de modalidades de medalhistas. Então, como toda empresa, e o Comitê Olímpico é uma empresa privada, que recebe recurso público também... Eu não sabia, é uma empresa privada. Uma empresa privada. Olha só. É uma empresa privada, entendeu? E ela recebe recursos públicos, que vem da lei das loterias, e tem os seus recursos privados dos 20 patrocinadores que nós temos. Então, como empresa privada, ela tem o seu planejamento estratégico,
ela tem as suas metas que precisam ser batidas, tem seus indicadores estratégicos. Então, a meta do Comitê Olímpico, ela não é apenas o quadro de medalhas. Tem uma série de indicadores por trás que vão direcionando o caminho para você crescer. É esse trabalho que precisa ser feito. Poxa, eu não tenho mais recursos, então onde é que eu vou direcionar o trabalho? Eu acabei de citar o exemplo da área de desenvolvimento. A área de desenvolvimento, ela começou a receber uma atenção maior do Comitê Olímpico depois de 2016, quando a gente percebeu que, poxa, o investimento não está vindo. Se a gente não começar a investir aqui, a gente não vai ter atleta lá na frente. Então a gente precisa, de alguma forma, o Comitê Olímpico também participar. Que não deveria ser papel do Comitê Olímpico. O investimento no desenvolvimento é papel dos clubes, é papel das federações estaduais, mas a gente percebe que se a gente não intervir, se o COB não intervir, a gente vai ter problemas no resultado lá na frente. Então precisa ter essa visão de empresa mesmo. O que eu quero? É uma empresa privada, mas eu não tenho lucro monetário. Eu não preciso estar com dinheiro em caixa. O meu lucro é o quê? É a medalha. É esse que é o lucro do COB. Então eu preciso chegar no final do ciclo, ao longo dos 4 anos, e falar assim, poxa, aqui foi um saldo positivo. Poxa, não deu. Não atingi a meta. Onde eu não atingi a meta? Foram só 3 medalhas de ouro. O que houve? Então a gente precisa reunir, olha, aqui tá acontecendo algum problema aqui que a gente não conseguiu repetir o resultado do Rio de Tóquio. Se teve 7 no Rio e 7 em Tóquio, por que não teve 7 em Paris? O problema ocorreu. Aí se identifica e corrige o rumo. E as empresas privadas, elas podem procurar o comitê para patrocinar? Como é que é feito esse Nós tivemos um aumento muito grande nesse ciclo, foi um trabalho muito bem feito pela nossa área de marketing, comandada pelo Gustavo Herbeta, né? Eu falo minha pelo hábito, né? Pela ter saído do COB, mas a gente fala... Então o Gustavo Herbeta, ele trouxe uma pegada diferente, eu achei muito inteligente da parte dele. O que a gente sempre pensa na empresa, né? Eu vou patrocinar o COB porque o COB ganha medalha, entendeu? E ele mudou a pegada. Ele foi na empresa e falou assim, olha aqui, ó, nós temos isso aqui, é o time Brasil, isso aqui é o movimento olímpico, os valores do movimento olímpico são esses. Você quer trazer a sua empresa para esses valores? Você quer trazer isso para os seus clientes? Os valores olímpicos? Nós estamos falando de ética, de transparência, de meritocracia, tudo isso. Você quer trazer isso, eficiência, o esporte? E aí as empresas compraram essa ideia. Que legal, hein? Então eles passaram a entrar não em busca do resultado, mas em busca de fazer parte do movimento olímpico. Então as empresas estão ali porque elas se sentem parte do time Brasil. Elas estão ali junto com a Rebeca. Trouxe outro valor, exato, né? Entendeu? Então é o que o atleta traz de valor para a empresa, o que o Comitê Olímpico traz de valor para a empresa. Não é só a medalha. Porque vamos imaginar, se a Rebeca não trouxesse a medalha, vamos imaginar aqui, o sentido que ela trouxe é o mais importante. Isso, exatamente. E aí a empresa utiliza isso. Eu fiz um post da Rebeca. Eu vi, fantástico, da homenagem das meninas. Da homenagem das meninas que fizeram. Então assim, cara, você traz a questão do valor, aí você sai do valor medalha e sai do valor do ser humano, do atleta. E é muito maior. E aquele gesto das americanas, cara, aquilo ali é o supra-sumo do valor olímpico. Nossa senhora. Aquela é a essência do esporte. Nossa, eu me arrepia, cara. Pra mim é a foto dos jogos, entendeu? Porque não é uma reverência, né? É um reconhecimento ao trabalho que a Rebeca fez. Sim. Entendeu? Poxa, olha aqui, ó. Você foi a maior aqui, nós estamos ali saudando por isso, entendeu? Sim. Isso é um reconhecimento da vitória. E eu, como psicanalista e faço leitura corporal também, e assim, algumas fotos que eu vi, alguns vídeos, você percebia as americanas, cara, curtindo, torcendo pela Rebeca. Esse é o sentido. Cara, eu me arrepio mesmo de falar. Esse é o sentido das Olimpíadas. Eu estava em Tóquio a Simone Biles passou por um problema e abandonou as competições. Mas na final do salto da Rebeca, que a Rebeca foi medalha de ouro em Tóquio, ela estava sentada a 3 degraus da minha frente, na arquibancada, e torcendo pela Rebeca. Que legal, cara. E torcendo pelas americanas, mas torcendo pela Rebeca também. Então, esse sentimento, que o skate mostra muito isso também, né? Sim. Cada vez que tem uma manobra, todos os skatistas vibram com a manobra, ninguém torce pro cara cair. Sim. Eles torcem para ele acertar a manobra, e quem fizer a manobra melhor vai ganhar. Sim. Entendeu? Então, isso é valor olímpico. Então, isso que a gente consegue... o marketing conseguiu trazer isso e vender isso para as empresas. E as empresas compraram. Cara, eu quero entrar nesses valores. Isso é importante para mim hoje. E eu acho que se os clubes, né, de qualquer esporte entendessem esse valor, o esporte seria muito mais forte no país. Né? Muito mais, cara. Muito mais valores que passam ali. E outra mensagem muito clara, eu não sei se você vai tocar nesse assunto mais na frente, mas já vou furando o script, é a questão da participação feminina. Sim. Ele, nesses jogos, foi muito gritante, né? Porque, primeiro, pela primeira vez, você teve a participação igual, no mesmo número de competições masculinas, no mesmo número de competições femininas. E o Brasil teve uma participação avassaladora das meninas
no resultado final. Isso não foi por acaso. Lá atrás a gente percebeu o quê? Que como muitos países não têm essa preocupação de investir no segmento feminino, é onde se torna, entre aspas, né, mais fácil ganhar medalha. É verdade. Porque você tem menos competidores. É verdade. Entendeu? Pô, então vou aqui. Sim. Entendeu? Então, um caso clássico é o da natação. Nós tivemos um problema em 2020, né, quando teve a pandemia. O que aconteceu? O Brasil estava todo fechado, os atletas não conseguiam treinar, e a Europa estava começando a abrir as instalações. Nós fizemos assim, o COB fez o seguinte, fretamos um avião, botamos até dentro do avião e levamos para Portugal, para treinar lá, entendeu? E aí, lá, quando nós chegamos lá, aí selecionamos os atletas para levar. Quando nós selecionamos os atletas da natação, tinha uma mulher. Cara. E aí veio uma crítica da imprensa, pô, que equipe de natação é? Só tem uma mulher, só tem uma mulher. E ali começou-se o movimento da natação feminina para dar mais incentivo à participação da mulher, na natação. E agora o resultado veio 4 anos depois em Paris. A Ana Marcela foi a quarta, mas na piscina nós pegamos 4 finais, né? Das 4 finais foi uma masculina e 3 femininas. Sim. Então as mulheres da natação feminina tiveram uma participação melhor do que a masculina. Por causa do investimento que se começou, poxa, vamos investir na natação feminina? E a mesma coisa vale para as outras modalidades. Então, se você começa a investir, dar mais essa possibilidade das mulheres competir, investindo nelas de uma maneira que investe nos homens, você consegue ter mais resultado. E os Jogos de Paris mostrou muito isso. Você acha que as mulheres são mais disciplinadas? Eu acho. Eu também acho. Também acho. Engraçado que eu tive a felicidade, por uma coincidência na carreira, o Exército começou a admitir mulheres a partir de 1993. Sim. Entendeu? E foi em Salvador, numa escola antigamente se chamava Escola de Administração do Exército. Eu estava lá na primeira turma. Olha só que legal. Então eu recebi as primeiras mulheres para dar o treinamento militar para elas. E aí eu me lembro que na época lá foram fazer uma reportagem lá e aí me entrevistaram assim, perguntaram exatamente o que você falou, é mais fácil trabalhar com mulher? Eu falei assim, nossa, muito mais. Sim. As mulheres são disciplinadas, elas entendem mais, não ficam toda hora questionando, fazem o trabalho, não querem nem saber, não tem discussão, muito mais fácil. Eu acho que o ego é menor. Talvez. É verdade. Eu acho que com mulher é muito mais fácil a questão de... E as mulheres deram um show mesmo, né? Nossa, cara, deram um show. Não, a Rebeca, as meninas do vôlei, entendeu? Então, assim, foram muito, muito significativos. A Ana Sati, que apesar de não ganhar medalha, né? Ela foi muito participativa, sempre ali, batendo na trave 3 vezes, entendeu? Mas, poxa, muito, muito bacana. Eu tava em casa assistindo a final do surf lá com a americana lá, cara do céu. Pois é, todas elas foram muito... A Bia no boxe, a Bia no judô também, com medalha de ouro, as 2 Bia, né? Uma de ouro, outra de ouro. A Rafaela Silva. Então, assim, foram exemplos... Nossas mulheres deram um show. A Bia do judô, ela deve ter uma história fantástica, né? Eu não a conheço, né? Eu passei assim, eu tinha uma experiência com ela em Tóquio. Em Tóquio, eu acho que foi na primeira rodada, ela sofreu uma lesão muito séria. Ela perdeu a luta e sofreu uma lesão muito séria. Acho que foi uma lesão ligamentar. Ela saiu carregada do tatame. Caramba. Acabou os jogos para ela ali. Entendeu? E aí depois, 4 anos depois, ela volta e ganha medalha de ouro. Que história. Né? São histórias que o esporte conta. Que aquele Temos momento... trazer ela aqui, hein? Poxa, ela vale muito a pena. A menina é sensacional. Intermedia pra nós, vamos trazer ela aqui. Não, a gente conversa, não tem problema não. Então, lá na França, hoje você sente esse positivo, né? Ou seja, estamos avançando, mas Sim. precisamos de investimentos para que em Los Angeles a gente consiga ter muito mais resultados. Mas assim, você olhar o resultado pura e simplesmente, você tem avanços, entendeu? Mas que eles poderiam ter sido maiores, né? Então, como eu falei, a gente está numa situação ali que a gente bateu no teto. Por exemplo, uma coisa que é sempre importante para um país é você medalhar no maior número de modalidades possíveis. Entendi. Em Tóquio foram 13, agora foram 11. Então liga um sinal de alerta. Entendi. Poxa, caíram 2. Natação não medalhou e a vela, que é sempre medalha, também não medalhou. Então você já fica um olhar atento. Você tem que mapear, já avisando Los Angeles, cara, o que nós temos que fazer para voltar pelo menos para as 13. Entendeu? Quanto mais medalhas você pega Estados Unidos, país top 10, medalham 19, 20 medalhidades para cima. Entendi. Então distribui muita chance de medalha. Então é isso que o Brasil precisa. Por isso que eu costumo dizer assim, o erro que nós cometemos nesse ciclo é de não termos dado continuidade ao trabalho que estava sendo feito antes. Então se interrompeu em algum momento o trabalho, se mudou-se o foco
e aí nós perdemos essa eficiência de continuar crescendo. O Brasil estabilizou. Se você dizer, fomos 21 medalhas em Tóquio, agora foram 20, então é uma estabilidade. Sim. Né? Caiu no ouro, e aí cai no quadro de medalha, sai 12º para o 20º, e é ruim isso para a imagem do esporte. Mas então, se você entender o que precisa intervir para Los Angeles, e ligar aquele sinal de alerta que eu falei, que o desenvolvimento dos novos atletas não apareceram muitos. Os medalhistas, as chances de medalhas que nós tínhamos em Paris eram as mesmas de Tóquio. Entendi. Então foram uma ou outra medalha nova que apareceu. Então, e tem alguns que não vão para Los Angeles, não tem mais idade para ir para Los Angeles. Qual que é a idade, assim, a média? Depende da modalidade, né? Tá. Depende da modalidade. A Rebeca vai ter mais uns jogos, graças a Deus. O Isaquias já falou que quer ir para mais uns jogos, mas já aqui, se eu não me engano, já vai estar com uns 30 e já vai pedrada. Entendeu? Então você começa a ter um cuidado, ter um treinamento mais adequado. Então é entender, o pessoal do surf ainda é novo, os skate, não precisa nem falar, que são super novos, não tem muito problema. Então tem que mapear alguns atletas. A própria dupla de vôlei de praia com medalha de ouro é nova, então também não tem problema. Então tem que agora, o trabalho agora é esse, é mapear o que nós temos de chance, quem é que vai seguir para Los Angeles e a partir daí ver quem está aparecendo e começar a investir nesse pessoal que está aparecendo. Quem foi bem agora e bateu na trave? Que tem um ditado que a gente fala no meio olímpico, é o seguinte: o cara que mais treina para os próximos Jogos Olímpicos é o que chegou em quarto agora. Sim. Esse é o que mais treina, porque ficou na beira da medalha e não pegou. Vai vir na seca. Agora eu venho na próxima agora. Então esse grupo precisa de uma especial atenção. Sim. Chegar e adotar, vem cá, o que você precisa do teu treinamento? E apoiar esse grupo. E aí você chegar lá em Los Angeles mais forte. Eu acho que a sua cabeça deve estar assim a milhão com novos projetos aí, né, para as novas etapas que você quer pro comitê, né, e dando tudo certo, você já está com a cabeça tudo pronto aí, com várias ideias. Muito planejando. O comitê vai passar por eleições agora no final do ano para presidente. Eu sou candidato, espero a gente conseguir ganhar, e o projeto está pronto já, a gente já construiu um projeto bem bacana, exatamente batendo nesses pontos, Júnior, entendendo que o mais importante sempre, o centro é o atleta, mas o atleta ele depende muito do trabalho das confederações, então a gente tem que melhorar a governança das confederações, dar o apoio para as confederações esportivas, que são as confederações que tocam as modalidades, e ao contrário do que muitas pessoas falam, tem muita gente boa nas confederações hoje. A gestão mudou muito, a gestão se modernizou as confederações. Então hoje o recurso ele chega muito no atleta. É claro, você tem um ou outro ponto que você tem que ajustar. Então você criando essa estrutura, que fortalecendo as confederações, o recurso chega no atleta, eu acho que o Brasil consegue retomar esse caminho da evolução. Essa votação ela é feita interna? Ela é interna, votam as 34 modalidades olímpicas, os 19 atletas da comissão e mais de 2 membros do Comitê Olímpico Internacional. 55 colégio eleitoral, e a gente está trabalhando aí, apresentando a proposta para todo mundo, mostrando o projeto, tentando fazer com que as pessoas acreditem no projeto. Isso que é importante, você entrar com as pessoas acreditando no teu projeto. Sim. Não porque é seu amigo, porque gosta de você, não. Eu acredito no projeto do Marco e da Iane, que é minha vice-presidente, medalhista olímpica do pentatlo moderno em Londres, 2012. Veio comigo nesse projeto e a gente está construindo bastante. Tá bem bacana, acho que a gente tem muita gente boa. Imaginou chegar aonde você está hoje? Imaginava ou não? Assim, não imaginava, sinceramente, lá atrás, começando, mas as coisas foram acontecer naturalmente. E eu me encontro, acho que sim, a grande vantagem que eu tenho é que eu passei por todas as funções que poderia ter no esporte. Isso é bacana, tá pronto. Fui atleta, árbitro, treinador, gestor, presidente de confederação, vice-presidente do Comitê Olímpico, chefe de missão em Pan-Americano, em Sul-Americano, em Jogos Olímpicos. Então, acho que eu trago uma experiência, um conhecimento das 34 modalidades. Entendeu? Então, eu consigo falar de badminton. Foi vice. Então, assim, eu acho que eu trago essa bagagem muito grande. E tendo a Iane como vice-presidente, tendo a visão dela de uma atleta olímpica, de uma medalhista olímpica, eu acho que dá uma sintonia boa aí. Eu concordo. E assim, tá pronto. Sim. Tá pronto. E espero que dê certo, né? Tomara que as confederações, os atletas gostem do nosso projeto e consigam nos dar esse voto de confiança, né? Então você acha que em Los Angeles dá para vir mais medalha? Eu acho que sim. A gente precisa trabalhar bem, começar já, entendeu? E mais que isso, não pensar só em Los Angeles, pensar em Brisbane também. Sim. Então você tem que ter um grupo, um olhar para Los Angeles, mas tem que ter um outro olhar para Brisbane. Porque se você pegar, você está a minha modalidade, o triatlo, né?
O auge do atleta, ele vai dos 28 aos 32 anos. Então, se eu olhar para Brisbane, entendeu? Eu tenho que procurar quem? Atletas que hoje estão com praticamente 15 anos. Sim. Então, olha que visão que você tem que ter, né? E da ginasta, você que achar uma menina 8 anos, né? Pra estar com 16, é isso? A média? Isso. Então, assim, você tem que já visualizar. E onde é que você vai visualizar isso? Nas competições escolares. Exato. Nos Jogos da Juventude que o COB organiza. Então, você já começa a detectar, opa, olha esse garoto aqui, e já conversa com a confederação, pô, vamos fazer um projeto. E isso é fundamental hoje. As pessoas, às vezes, o desenvolvimento para você revelar um atleta, eu sou de opinião, aí é uma opinião pessoal, não estou falando nada de pesquisa científica, nada. Para mim, pensar só duas coisas, Júnior. Um treinador capaz de fazer ele crescer, um profissional que saiba trabalhar, e a competição para ele aparecer. Concordo. Se você tivesse as duas, a infraestrutura é menos. Você vê quantos atletas que você já ouviu falar? Eu treinava em terra batida. E chegou. Sim. Por quê? Porque ele tinha um bom treinador. O Josias. Isso, entendeu? E chegou e tinha competição para ele aparecer. É verdade. Então, você não precisa muito. É só você criar essa possibilidade da competição para tentar aparecer, investir em recurso humano. Ou seja, um bom investimento, uma boa gestão, você traz aí nas suas próximas Olimpíadas. Você cita o exemplo do Isaquias, que é lá da Bahia, né? E nós trouxemos um técnico espanhol para trabalhar com ele, que sabia tudo. O Jesus Mourão transformou o Isaquias nessa potência que é, e o Jesus, infelizmente, ele teve um câncer na reta final e faleceu antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Entendeu? Mas ele passou todo o legado dele para o Lauro, que é o treinador do Isaquias hoje. Sim. Então o Lauro ele consegue hoje fazer o trabalho que o Jesus fazia. Já havia uma renovação na canoagem, velocidade, para poder fazer esse trabalho. Então isso é importante, você identificar às vezes as modalidades que você de repente não tem um profissional capacitado e buscar fora, não tem problema nenhum de você aprender, mas tem que deixar um legado. É verdade. Não adianta você contratar o cara vem aqui ganhar o dinheiro e ir embora. Sim. Você tem que deixar um legado. Eu acho que esse é o trabalho. Que legal. Marco, que bom ter você aqui. Passa rápido o tempo, passa. né? Ô, Henrique, você tem que aumentar o programa aí para 2 horas, né, cara? 50 minutos tá muito pouco. Mas que bom te receber aqui. Cara, aprendi muito hoje, viu? Bacana, Júnior. Aprendi muito. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo aprendeu também. E torço muito para que você ganhe. Eu acho que você está pronto. Eu acho que você está preparado, né? Algo que você falou no primeiro bloco, que eu acredito muito, Marco. Eu acredito muito. A gente tem que se preparar para quando chegar a oportunidade. E eu acho que você está pronto para essa oportunidade. Me preparei para isso. Eu tenho certeza que se me der essa oportunidade, eu tenho tudo para fazer um bom trabalho. Legal. Tudo não, eu vou fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza que vai. Muito obrigado por você ter vindo aqui, viu? Que alegria. E temos que voltar aqui, hein? Quando quiser. Seu convite é uma ordem. Assim que você for eleito, você já volta aqui já. Veio e Yane. Ótimo, perfeito. Tá legal, combinado. Tá marcado ele ser eleito, pessoal. O primeiro programa que ele vai é aqui. Combinado. Marco, muito obrigado, viu? Obrigado, Júnior. Muito obrigado. Gente, é o seguinte, olha só. Tá vendo o QR Code aí? Quer ter aí mentoria com Paulo Moraes e comigo? É fácil, só você escanear que você tem direito a aí ter essa mentoria com a gente, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau.